Olá, pessoal! Bem-vindo de volta ao canal Mundo em Foco. Hoje vamos falar de um tema bem relevante, a guerra que o mundo não esperava, o desgaste russo após mais de um ano de conflito. Quando a Rússia iniciou sua invasão à Ucrânia, muitos esperavam uma vitória rápida e esmagadora. Mas agora, mais de um ano depois, o que parecia certo se transformou em um longo e doloroso impasse. O que aconteceu? Por que a Rússia, uma das maiores potências militares do mundo, não conseguiu alcançar seus objetivos? Hoje, vamos explorar os fatores que transformaram essa invasão em um dos maiores desafios militares e políticos do século XIX. A Rússia subestimou a força de vontade do povo ucraniano. Para muitos, a invasão se tornou uma luta pela própria sobrevivência, com homens e mulheres de todas as idades pegando em armas para defender suas casas. A resistência foi feroz, transformando a guerra em um pesadelo logístico e moral para os russos. O espírito de resistência se mostrou mais forte do que qualquer análise estratégica havia previsto. Para cada avanço russo, houve uma resposta ucraniana à altura. Mas a história não é apenas sobre a resistência ucraniana. A própria Rússia enfrentou dificuldades internas que minaram seu esforço de guerra. Problemas de abastecimento, moral baixa entre as tropas e crescente oposição interna têm enfraquecido o poder de fogo russo. A guerra, que deveria ser um símbolo do poderio russo, se tornou um espelho das fraquezas internas do país. O cenário internacional também mudou drasticamente. Sanções econômicas severas foram impostas à Rússia, enquanto a Ucrânia recebeu apoio militar e financeiro de várias nações. Essa ajuda não apenas fortaleceu a resistência ucraniana, mas também isolou a Rússia em um cenário global cada vez mais hostil. Cada novo pacote de ajuda foi um golpe para os planos russos, prolongando o conflito e ampliando o custo humano e econômico. Além disso, as sanções econômicas impostas pelo Ocidente colocaram uma pressão significativa sobre a economia russa, afetando a capacidade de Moscou de sustentar o esforço de guerra a longo prazo. O apoio popular dentro da Rússia também se tornou mais frágil à medida que o conflito se arrasta e as perdas humanas e materiais aumentam. À medida que o conflito se prolonga, surgem novas questões sobre as reais intenções e capacidades da Rússia. O exército russo, que antes era visto como uma força praticamente invencível, agora enfrenta críticas tanto internas quanto externas pela sua performance no campo de batalha. A resistência ucraniana, combinada com a inteligência militar ocidental e o fornecimento contínuo de armas, tem conseguido minar a moral das tropas russas e impor derrotas inesperadas. A situação nas regiões ocupadas também é um reflexo do fracasso de uma estratégia que subestimou a determinação do povo ucraniano. Em vez de acolherem as forças russas como libertadoras, muitos ucranianos optaram por resistir, seja através de ações de guerrilha ou da desobediência civil, complicando ainda mais o controle russo sobre esses territórios. Internamente, o governo de Vladimir Putin enfrenta um dilema: continuar a guerra e arriscar uma crescente insatisfação popular, ou buscar uma saída negociada que pode ser vista como um sinal de fraqueza. O nacionalismo exacerbado, que inicialmente serviu para unir a população em torno do conflito, começa a dar lugar a questionamentos sobre a real necessidade e os benefícios desta guerra para a Rússia. A guerra prolongada também reforçou a aliança entre os países ocidentais, que, unidos, têm fornecido apoio contínuo à Ucrânia, tanto militar quanto econômico. Este apoio não só impede uma vitória russa, mas também fortalece a posição da Ucrânia em qualquer eventual negociação de paz. O conflito, que muitos pensaram ser uma demonstração de poder e controle, revelou, na verdade, as limitações da Rússia em um contexto global. Com mais de um ano de combates, fica claro que a vitória rápida e definitiva desejada por Moscou não só está fora de alcance, como também expôs vulnerabilidades que podem ter consequências duradouras para o futuro da Rússia. Conforme o conflito se arrasta, a guerra na Ucrânia se torna um estudo de caso das complexidades e consequências de uma invasão prolongada.
Cada dia que passa traz novas realidades no campo de batalha e nas dinâmicas políticas globais, deixando claro que as expectativas iniciais de uma vitória rápida eram ilusórias. A capacidade de resistência da Ucrânia, alimentada pela solidariedade internacional e pela resiliência de seu povo, continua a surpreender analistas militares. As forças armadas ucranianas, outrora subestimadas, têm se adaptado e inovado, utilizando táticas assimétricas e uma inteligência precisa para resistir a ataques russos e, em alguns casos, recuperar territórios perdidos. Essa resistência inesperada obrigou a Rússia a revisar constantemente suas táticas, estendendo uma campanha militar que era originalmente planejada para ser breve. Na frente diplomática, a Rússia enfrenta um isolamento crescente. Muitos países que antes mantinham uma posição neutra ou de simpatia em relação a Moscou agora questionam a viabilidade de continuar apoiando um regime que se mostra cada vez mais agressivo e instável. As Nações Unidas, embora limitadas em sua capacidade de intervenção direta, têm visto um crescente consenso contra as ações russas, com resoluções condenatórias que refletem a desaprovação global. Além disso, as consequências econômicas para a Rússia são severas. As sanções internacionais não apenas reduziram o acesso da Rússia a mercados e tecnologias cruciais, mas também aceleraram a fuga de capitais e talentos, debilitando ainda mais a economia. Empresas estrangeiras, uma vez relutantes em deixar o mercado russo, agora veem poucos incentivos para permanecer, aumentando o isolamento econômico do país. A dependência russa de mercados alternativos, como a China e a Índia, é uma faca de dois gumes, uma vez que essas nações estão aproveitando a situação para impor condições mais favoráveis em suas negociações com Moscou. Depois de mais de um ano, o que muitos pensavam que seria uma guerra rápida se tornou um teste de resistência para ambos os lados. A guerra mostrou ao mundo que nem sempre o poder militar garante a vitória e que o espírito humano pode resistir, mesmo nas condições mais adversas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam entender as complexidades desse conflito. Até o próximo vídeo!